No nosso reino existe a nossa vontade, a nossa verdade, não é? Quem contraria nossa vontade é como se estivesse nos rejeitando. Mas, e o reino de Deus? O reino dos céus, como ele é? Como devo alcançá-lo? Será que o meu reino não pode se adaptar ao reino de Deus? Conheça através da Bíblia a forma verdadeira de alcançar o reino de Deus e dos céus. Todo mundo pensa assim: se eu for na faculdade, vou ser uma pessoa estudada, vou aprender, eu vou mudar, eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou ter uma carreira, vou ter um futuro promissor. Mas será que ao você ir à faculdade, você vai ser? Tem muitas pessoas que estudaram, fizeram cursos, foram a faculdades, à universidade, foram à escola, mas não aprenderam. Por que não? Se você está fazendo a sua parte em ir todos os dias naquele lugar e você não ser um profissional, um bom médico, uma boa professora, que seja, que você esteja indo para ter o resultado. Como que não ter resultado? Isso acontece também na vida espiritual. Jesus fala que se alguém vier a mim, e ele não fala isso para os discípulos, não, ele fala isso à grande multidão. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, aquela multidão ali, querendo vir até Jesus, via Jesus, mas se eles não aborrecerem a quem está por perto, as pessoas mais próximas deles mesmos e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo, Jesus disse. Ou seja, não pode aprender de mim, porque o discípulo simboliza em aprender. Imagina, você vai à igreja. Quantas pessoas vão à igreja? Buscam a Deus, oram, lê a Bíblia, dá o dízimo, dá oferta, participa de campanhas, mas não aborrece aquelas pessoas que estão ao seu lado. Não aborrece o seu pai, nem sua mãe, nem a sua esposa, nem seus filhos, nem seus irmãos, nem suas irmãs. E ainda assim, a sua própria vida. Imagina, essa pessoa está indo na igreja há anos, dá o dízimo, participa de campanha, mas ela não aborrece essas pessoas na sua casa. Então é porque ela agrada a essas pessoas. Ela não prioriza a Deus. Ela agrada a si mesma e não prioriza a Deus. Então, não pode ser meu discípulo. É o que Jesus falou. E ele segue dizendo: e qualquer que não levar a sua cruz. Ou seja, você vem até mim, você aborrece os seus irmãos, irmãs, familiares e até a si mesmo, mas não leva a sua cruz, a sua responsabilidade. Porque tem gente que aborrece até seus familiares para ir a outro país, para estudar, para trabalhar, mas essa pessoa é irresponsável, lá no outro país tem amizades indevidas, começam a usar drogas, começam a fazer coisas indevidas, elas não vão lá com responsabilidade. Quer dizer, não serve apenas você vir até Jesus sem você aborrecer as pessoas mais próximas de você, porque essas pessoas mais próximas de você vão perceber em você uma definição ou não. Se você não está definindo na sua fé, você vai agradar essas pessoas e vai deixar Jesus para depois.
Então você vai consentir, ou seja, vai abrir mão de buscar a Deus para agradar ao irmão que faz anos hoje, que seja, faz tudo por todos na sua casa, mas não nega a si mesmo e não nega a eles para vir até Jesus. Então não tem como você aprender nada de Deus, porque você segue igual. Como que eu vou aprender de Deus, ao Senhor Jesus, que Ele me ensine, se eu quero seguir igual? Não tem como. E Jesus fala que qualquer que não levar a sua cruz, essa cruz é a responsabilidade. Ou seja, eu tenho uma responsabilidade. Eu estou casada, eu sirvo Jesus, mas eu tenho que levar a minha cruz, a minha responsabilidade de ter o meu tempo com Deus. Eu tenho que disciplinar. Se eu desvio um pouco, eu tenho que voltar a corrigir e agir da forma correta. Ou seja, eu tenho uma responsabilidade. Qualquer que não levar a sua cruz, ou seja, a sua responsabilidade, e não vier após mim, e não ir até Jesus, porque você pode ir até o serviço, você pode ir até a uma igreja, mas você não ir após Jesus. Por exemplo, eu vou à igreja quarta-feira, mas eu vou lá mais porque eu sou esposa do pastor. Eu vou lá mais porque o meu marido faz a reunião. Eu vou mais lá porque é um costume de eu ir nas quartas-feiras na igreja. Mas eu não vou por causa de Jesus, eu não vou porque não há interesse em mim em conhecer os pensamentos de Deus. Eu quero ir lá para cumprir, estar num grupo de pessoas, eu me sinto bem, a gente conversa, a gente tem, assim, isso não é ir após Jesus. Eu tenho que cumprir a minha responsabilidade e ir após Jesus. Onde que ele vai? Onde que ele quer que eu vá? O que ele quer que eu faça? Então, quem não vier após mim não pode ser meu discípulo. Está aí o motivo pelo qual muitos estão vivendo uma vida contrária ao que é ser discípulo de Jesus, porque ser discípulo de Jesus tem suas responsabilidades. Vamos a uma trilha e já voltamos. Vivi, não acredito. Quer dizer que só eu ir cumprir os meus deveres de ler a Bíblia, de dar o dízimo, de ir na igreja, de cumprir o meu papel lá na igreja com o grupo ou com a responsabilidade que eu tenho, não é suficiente de ir até Jesus? Não, porque você pode fazer tudo isso para si mesmo, sabe? Você dá o dízimo para você cumprir uma consciência, para não ficar te acusando, mas não porque você prioriza Deus. Você lê a Bíblia não porque você quer os pensamentos de Deus, mas porque você quer cumprir o seu dever de ler a Bíblia e falar para si, eu cumpri o meu dever. Você oferta para não ficar chato. Na frente de todo mundo, você não dá nada. Ou seja, não porque você quer ofertar. Você sente na obrigação de devolver a Deus
algo de gratidão do que ele tem feito na sua vida. Então, você faz as coisas, acaba fazendo as coisas não por causa de Jesus, mas porque os outros estão te olhando. E você julga por si mesmo, e se você não fizer, vai ficar chato diante dos olhos deles. E não por causa que você tem um interesse. Existe uma grande diferença, enorme. Quem vem a Jesus tem que negar os que estão próximos, como também a própria vida, e tem que levar a sua cruz, a sua responsabilidade, o que a fé demanda. Sabe, tem coisas que a fé demanda de mim que não vai encaixar com ninguém que está ao meu redor. Porque a fé me ensinou algo para preservar, para blindar a minha fé, a minha alma, a minha salvação. Então, se não há essa disposição em priorizar a Deus, então você vai ceder para as pessoas que estão ao seu lado. Bem, já falamos muito aqui no programa, mas eu quero que você faça uma análise da sua vida. Em quem você tem sido? Será que você vai à igreja porque você quer ir na igreja, porque você precisa de Deus, ou porque você, lá na igreja, você tem uma boa reputação, você é contado, você é muito especial, você se sente amado, você se sente uma pessoa que tem valor, e na sua casa não, aí você vai na igreja. Mas não porque você segue Jesus. Existe uma grande diferença. E você que tem que ver isso. Se você não medir, observar, você vai se auto-enganar. E os resultados não virão, porque você não vai ser discípulo de Jesus. O discípulo é aquele que aprende, é aquele que desenvolve, é aquele que passa a ver como Deus vê, começa a ter as características de Deus, porque aprende do Senhor Jesus.